Nas últimas semanas, o ex-presidente Lula deu algumas declarações, fez algumas afirmações que foram entendidas, inclusive pelos aliados, como desastradas. Pedir que as pessoas fossem à casa dos deputados, pressionar os deputados e os familiares dos deputados, depois ele recuou um pouco daquilo. Ele falou que o Bolsonaro não gostava de gente, só de policiais, depois ele se retratou a respeito disso. Alguns entendem até que a fala dele sobre a guerra da Ucrânia está equivocada, no meu entender, é uma afirmação correta, mas alguns, inclusive aliados, entendem que criou um tipo de ruído e que ele não deveria fazer esse tipo de declaração. O senhor está preocupado com declarações que o Lula tem feito? Ele precisa fazer alguma correção na forma como ele está se comunicando? É um problema da área de comunicação? É um problema político? Como é que o senhor enxerga isso? Jesus Cristo disse, está nas Sagradas Escrituras, que quem nunca errou que atire a primeira pedra. Ninguém é infalível. Você pega o glorioso Zico, né, um dos maiores batedores de pênalti da história de todos os tempos. Aquele pênalti Brasil-França, ele, na Copa de 86, ele não acertou. Então, às vezes, há uma cobrança assim, não, eu não gostei disso que o Lula falou e ele erra toda hora. Eu acho que tem muito exagero nisso, tem muito viés, tem muita torcida negativa. É claro que daqui ou da colar o Lula vai dizer uma coisa que você vai dizer, não era a melhor forma, como o Messi erra um passe, né? Então eu acho que a gente tem que modular a crítica. A campanha do Lula hoje está correta, está na linha certa, uma linha mais ponderada, mais centrista, e os ajustes vão acontecendo. Não tem nenhuma tragédia ocorrendo nesse momento na pré-campanha do Lula. Eu não vejo isso, eu vejo, pelo contrário, um patrimônio de acertos. Lembremos da conjuntura dificílima que nós tínhamos há 2 anos atrás. Isso se transformou no amplo favoritismo do nosso campo político. Então, se é possível fazer um balanço, acertos, erros, tem muito mais acerto do que erro, e coletivamente você vai ajustando os erros. Mesmo você diz, alude à entrevista da Time, eu não vi nada demais na declaração do Lula. Ele falou o óbvio, falou, olha, se o Brasil quer ter protagonismo no mundo, tem que buscar dialogar com A, com B, os dois podiam ter esperado, a Ucrânia podia ter cedido um pouco, a Rússia podia ter seguido um pouco. Eu achei uma declaração perfeita, a entrevista muito boa. E esses temas de política interna se resolvem na hora que você tiver o programa aprovado. O programa é o trilho, nós não temos ainda. E o programa tem que ser construído a partir de consensos entre os partidos e entre as forças sociais. O Lula tem direito ao pensamento dele, o PT tem direito ao seu próprio programa, mas o programa da candidatura não é o programa do PT. O programa da candidatura é diferente do programa do PT. E isso está sendo definido agora, e na hora que definir, eu acho que vai ser feito o ajuste tático, e eu não vejo realmente grandes problemas, como alguns analistas. Eu acho que há muito assim. É aquela história do gosto ruim, né? Você acha que o prato vai estar sempre perfeito? Não, mas o prato é bom, é isso que eu quero dizer. E é muito melhor, essa é a questão. A eleição é uma comparação, A contra B. Não é A contra o suposto ideal, porque o suposto ideal não existe, isso é metafísica, isso é uma ideia pretensiosa de achar assim, não existe um tipo ideal e o candidato tem que corresponder a esse tipo ideal. Não, isso não é humano. As pessoas têm suas virtudes e defeitos, e aí você tem que comparar. Compare as virtudes e os defeitos do Lula com as virtudes e o defeito do Bolsonaro, que eu acho que fica mais fácil de fazer uma análise do processo eleitoral real que nós temos hoje no Brasil. O senhor falou sobre... Eu queria que o senhor falasse por que o senhor acha que as virtudes e defeitos do Lula levariam o eleitor a optar por ele e não a optar pelas virtudes e defeitos do Bolsonaro? Pela prática. Eu acho que é o que os distingue, né? Você tem 2 governos concretos, você está fazendo o que é uma reeleição. A reeleição é um julgamento. Se quem está no mandato deve continuar ou não. É isso. Quem está em julgamento não é o PT, não é o Lula. Quem está em julgamento é o Bolsonaro responsável pela inflação, pela gasolina a R$ 8,00, a R$ 9,00, pela falta de emprego. É esse que está em julgamento. Esta é a prática concreta. Ele pode dizer até que é cristão, mas a prática dele não é cristã. E aí você compara com o governo do Lula. É um governo que tinha mais oportunidades, é um governo que tinha mais empregos, é um governo que funcionava em todas as áreas e era um presidente da República humano.
humano, que se preocupava com as pessoas. Kennedy não pode ter nada mais abjeto na história política brasileira. Nem os ditadores que conviviam com tortura ousaram fazer apologia da tortura em público. O Bolsonaro faz, e durante a pandemia, isso não pode ser esquecido. Ele, às gargalhadas, imitou uma pessoa sem ar por conta da Covid. Isto é imperdoável. Então, a comparação é muito simples, muito básica, a partir da conduta de cada um. E aí você vai encontrar critérios, a meu ver, de separar o joio do trigo, como a Bíblia recomenda. Você já falou que o programa do ex-presidente Lula tem que dialogar mais com o mercado, não é? Que Geraldo Alckmin pode auxiliar nesse caminho. O que o senhor quer dizer com isso e como seria esse diálogo com o mercado? É porque o mercado é uma instância da sociedade, o mercado não é uma instância do capitalismo, não existe sociedade sem mercado. E na atual quadro histórico, os empreendedores, os empresários, os investidores privados fazem parte da realidade e não é conviver como uma obrigatoriedade, não, é conviver como uma necessidade. O Estado tem um papel primacial de regulação, de investimento público, de políticas sociais, etc. Nós sabemos disso. Quem duvidava disto, tirou essa dúvida no combate à pandemia pelo papel do SUS, do Sistema Único de Saúde. Porém, isso significa excluir o setor privado? Não. E se o setor privado, inexoravelmente, de modo imprescindível, faz parte de um projeto nacional de desenvolvimento, é claro que ele tem que ser ouvido. E acho que o Lula sempre fez isso, e o Alckmin, claro, com essa origem, com essa sua trajetória, e nós todos podemos e devemos sempre levar em conta aquilo que os empresários e investidores precisam para gerar oportunidades de trabalho. Agora, quando a gente fala de empresário, você tem que falar de todos, você não pode falar de poucos, de um segmento pequeno. Você tem que lembrar também que o empreendedor de Paraisópolis é tão empresário quanto o grande, que o empreendedor da Rocinha é tão empresário quanto o mega produtor de soja. Então, quando a gente fala de empresariado, de setor privado, de onde vêm os empregos no Brasil? Não são das micro e pequenas empresas? Quem é que produz comida no Brasil? Não são os pequenos agricultores familiares? Então, esse olhar mais amplo é que eu acho que precisa ter. E procurar estabilidade institucional. O que atrapalha investimento, minha gente, é confusão. Quem é que investe num país onde reina a imprevisibilidade, onde reina o vale-tudo, onde a Suprema Corte condena um criminoso por 10-1 e no dia seguinte sai um inusitado e inédito decreto de indulto individual, nulo, inconstitucional, imoral, vergonhoso? Qual a mensagem que isso emula para o mundo? É uma mensagem de insegurança, uma mensagem de imprevisibilidade. E isso são fatores inimigos do investimento. Acho que isso que precisa ser aprofundado, falado, mas também é preciso que a gente ouça. A boa política é feita ouvindo. E acho que a gente vai conseguir isso sim, mesmo que não consiga majoritariamente, mas você consegue setores que compreendem que o nosso caminho é um caminho que gera mais estabilidade e um caminho, portanto, que gera mais oportunidades para o setor privado no Brasil.